Números capítulo 27, verso 1 até o verso número 7. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Máquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam retamente, certamente lhes dará posse de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Agora, por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo número 14, a partir do verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que vos escrevo, como mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Amém. Há um tempo atrás, um amigo querido me disse: Ademir, você se perde às vezes pregando temas de aplicação social. Você vai ter mais retorno se você pregar apenas os assuntos espirituais. Eu entendo, ele faz na cabeça dele uma divisão e ele acha que a igreja deve se ocupar de falar das coisas que estão no céu e não fazer uma aplicação direta das coisas que acontecem na terra. Mas eu penso de forma contrária, e graças a Deus nós temos uma diversidade de opiniões. Eu não vejo uma diferença entre o céu e a terra, até porque a oração que Jesus nos ensinou diz que o nosso Pai, diz: venha a nós o vosso reino. Então eu preciso trazer os princípios que regem o reino espiritual e aplicá-los na terra, assim cumprindo essa palavra que Jesus nos orienta a pedir a Deus: venha a nós o vosso reino, venha à terra os teus princípios. Nós temos aqui, no primeiro texto, uma situação muito interessante. O povo havia saído do Egito há 40 anos atrás, praticamente, caminharam no deserto durante muito tempo. Nesse período houve uma tentativa de golpe de poder, e essas pessoas acabaram, essas que fizeram um golpe, que tentaram dar um golpe, tirar a liderança de Moisés, elas caíram mortas e a vida seguiu. E o Senhor chama Moisés e dá a ele uma orientação de, quando entrando na terra prometida, dividir toda a terra entre as 12 tribos, sendo que uma das tribos, metade ficou antes do rio Jordão, a outra metade passou com as 11 tribos. Então aquela terra que essa metade ocupou antes de entrar em Canaã, continuou com eles. A outra metade entrou em Canaã, e cada família, cada tribo recebeu uma parte da terra. Cada família dentro dessa tribo, da terra que receberam, recebeu um pedacinho, e cada membro desta família dividiu o pedaço da família e teve o seu quinhão. Mas,
como eles aprenderam lá no Egito, conforme vinha toda uma estrutura social, a importância social era maior dada ao homem. O homem era considerado cabeça social. Então, quando Deus manda repartir a terra foi repartida para homens. As mulheres eram consideradas importantes, mas elas não tinham direitos sociais como os homens tinham. Dentre esses direitos, elas não tinham direito de herança. Mulher não recebia herança. Os homens recebiam herança e o nome que cada homem carregava permanecia na terra no filho que ele tinha. E aí acontece uma coisa singular. Um homem de Deus, chamado Zelofiade, um nome complicado, ele teve várias filhas e nenhum filho. E quando ele morre, estabelece-se um problema jurídico. E agora? A terra de Zelofiade vai ficar para quem? Não tem filho para herdar e filhas não podem herdar. O nome de Zelofiade vai acabar, vai ser um braço cortado na família dele, porque as filhas não carregavam o nome do pai. E agora? Vai se perder a família de Zelofiade, da história, da genealogia desse povo? E elas não poderiam reclamar, a lei não lhes facultava fazer essa reclamação. Mas essas mulheres, elas conversam entre si, elas têm um problema real, elas têm uma demanda, e elas ousam. Elas chegam diante de Moisés, de Eleazar e dos principais de Israel e apresentam a causa dela. E elas dizem: nosso pai não esteve na rebelião. Se ele tem pecados a pagar, aquele ele não carregou. Então ele é uma pessoa como todas as outras. Mas ele morreu, não deixou filho, o nome dele vai acabar. E a herança dele vai para quem? Nós vamos perder isso? Nos parece injusto. Irmãos, Deus havia dado a lei, Deus havia determinado que esse povo repartisse assim a terra. E aí surge uma pergunta: teria Deus errado? Será que Deus não previu que aconteceria isso? Será que Deus não imaginou que as mulheres poderiam ser as únicas herdeiras, possíveis herdeiras de um homem? Ou será que Deus não ligava para as mulheres? E elas trazem essa demanda diante de Moisés. Moisés poderia ter tomado uma decisão bastante machista e misógina. Não converso com mulheres. Voltem para casa. Se insistirem, vão sair daqui presas, porque vocês estão quebrando uma tradição. Mulher não pode nem falar do jeito que vocês estão falando, quanto mais chegar na Assembleia de Israel e trazer um problema. Ele poderia ter feito isso. E ele seria até aplaudido. Eleazar, o sacerdote, poderia ter se levantado e ter dito: isso não é de Deus. Os sacerdotes que acompanhavam Eleazar, os principais das tribos que estavam ali, poderiam se revoltar e dizer: nós não aceitamos isso. Mas sabe o que aconteceu? Moisés ouviu, Eleazar ouviu. Os principais sacerdotes que estavam ali foram sensíveis à dor delas. Os cabeças, os principais das tribos, tiveram humanidade, ouviram, conversaram entre si, disseram a Moisés: nos parece justo. Será que Deus não pensou nisso? E Moisés diz: vou ver com Deus. E Moisés então busca a face de Deus, entra na presença de Deus e apresenta a questão. Irmãos, eu acho muito interessante, porque Deus resolve num único versículo. No versículo 7, diz assim, o versículo 7 diz assim, a resposta de Deus: as filhas de Zelofiade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Deus foi curto, grosso, rápido e objetivo. Deus não esticou prosa. Falou: Moisés, elas estão cobertas de razão, você vai passar para elas a herança delas e pronto, e o nome do pai delas vai com elas. E aí eu fico pensando: será que Deus permitiu que essa situação acontecesse? Por quê? Irmãos, porque nós somos chamados a nos desenvolvermos moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Nós somos seres em evolução.
Dia desse alguém repetiu uma frase que eu já conhecia, a gente conversava, e ele repetiu uma frase que eu já conhecia. Ele disse: não tente me julgar pelos meus erros, porque eu não estou lá onde eu errei um dia. Eu evoluí, eu saí daquele lugar, eu caminhei muito. Não me procure lá porque eu não estou lá. Essa colocação ela é muito interessante porque ela nos mostra que nós todos, individualmente, nós todos como um coletivo, estamos nos desenvolvendo. Então nós não podemos nos agarrar a um conceito ou qualquer conjunto de conceitos lá de trás. Eu preciso sempre estar questionando os conceitos e as crenças. Eu preciso estar sempre me perguntando: aquilo que me servia há um ano atrás continua me servindo? Aquele pensamento que eu tinha, aquela certeza que eu tinha, eu posso continuar com ela? O mundo evoluiu. Moisés foi colocado diante de uma situação em que Deus chama a atenção dele, dizendo: Moisés, não era nem para você trazer essa questão para mim. Elas têm razão, você já devia ter resolvido isso lá, você não precisava ter trazido isso. Você já evoluiu para entender que há uma injustiça para com as mulheres. Não precisa trazer isso a mim, resolve isso você mesmo. Você já cresceu. Paulo, o apóstolo, coloca da seguinte forma: quando eu era menino, eu brincava como menino. Eu cresci, já não brinco mais como menino. Quando eu era menino, eu brincava de carrinho, brincava de um cabo de vassoura, correndo, brincando que era um cavalo, punha uma tampinha de garrafa amarrada aqui na camisa, com alguma coisa por trás, e dizia que era uma estrela de xerife, e brincava. Mas em algum momento eu me desenvolvi, a brincadeira de criança ficou lá atrás. Então eu preciso olhar para tudo que a Bíblia traz e perguntar: o que valeu há 5.000 anos atrás, continua valendo hoje? Pastor, mas o senhor está questionando a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus contém princípios e contém história. Os princípios são imutáveis. Por exemplo, o princípio da dignidade humana não vai mudar nunca. Todo ser humano é digno. Não importa em que situação um ser humano esteja. Se esse ser humano está na cadeia, ele não perde a dignidade humana. Pastor, mas ele não é humano, ele matou 10 pessoas, estuprou 20 pessoas, ele roubou. Ele errou, mas ele continua humano. Debaixo de todo o conjunto de erros existe um ser humano. Se eu não reconhecer a humanidade dele e os direitos que são dele por ser humano, eu perco a minha humanidade. Tem a ver comigo, não tem a ver com ele. Esse princípio não vai mudar. O princípio de que eu devo desconsiderar o erro do outro e por mim mesmo, crescendo em mim o entendimento da misericórdia, da compaixão, da empatia, eu dou por quitada a dívida, a agressão que ele me fez sofrer. É um princípio. Perdoai para que sejais perdoados. A semente que você plantar, você vai colher. Isso é um princípio, não tem como mudar. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro, mudando o meu presente. Isso é um princípio. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, qualquer pessoa pode mudar a sua vida. Não pode mudar o seu passado, mas pode mudar o seu presente, mudar o seu futuro. Isso é princípio. Mas tem entendimentos históricos que ficaram na história, porque nós nos desenvolvemos. E aí, eu volto nesse assunto daqui a pouco, nós fomos para o segundo texto que nós lemos. O segundo texto que nós lemos é uma carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, no capítulo 13, descreve o amor. Eu já falei aqui sobre que tipo de amor é. O amor que se importa. O amor caritas, o amor da caridade. De me importo com o sofrimento do outro. Quando chega no 14, ele vai falar sobre os costumes da igreja e entre eles o de fala. No capítulo 11, Paulo diz assim, que as mulheres devem profetizar e orar de cabeça coberta. Mas quando chega no 14, ele diz: não permito que as mulheres falem na igreja. Se a mulher quiser perguntar alguma coisa, pergunte em casa ao marido. Espera aí, será que isso está valendo hoje? Será então que eu devo olhar, como alguns grupos religiosos ainda fazem, poucos, graças a Deus, mas ainda fazem, alguns, infelizmente, de não deixar a mulher assumir nenhum cargo, nenhuma função, não falar na igreja? Existem pessoas que chegam e dizem: não é bíblico que uma igreja tenha uma mulher como pastora, porque a Bíblia diz que pastor é só homem. É verdade, a Bíblia diz um monte de coisa.
um monte de coisa que valeu no momento em que foi escrito, porque não é principiológico, é histórico, faz parte de um contexto. Quando Paulo fala, eu não permito que a mulher não fale na igreja, que a mulher fale na igreja, é um contexto histórico. Isso é de 2000 anos atrás. Nós evoluímos, nós entendemos que não é mais assim. Isso não se aplica. Nós crescemos moralmente, nós crescemos intelectualmente, nós crescemos espiritualmente e entendemos que as mulheres hoje, se não são iguais aos homens, é porque já superaram os homens. Se você quer uma coisa bem feita, isso eu digo como pastor Zé, me perdoe se isso ferir alguém, como pastor com mais de 2 décadas de ministério, 3 décadas de ministério, eu posso dizer, se você quiser uma coisa bem feita na igreja, peça às mulheres. Se você pedir aos homens, vai ser feito. Ah, vai. Mas se você quiser bem feito, peça às mulheres. Irmãos, nós evoluímos para entender isso. E aí eu te pergunto, será que nós devemos nos prender aos preconceitos? Será que nós não evoluímos? Será que nós não aprendemos nada com a história? Porque a igreja evangélica e a igreja católica e outros tantos grupos religiosos legitimaram a escravidão de pessoas, o escravizar seres humanos pela cor da pele. E sabe como é que legitimaram isso? Dizendo que não tinham alma. Eram alguma coisa entre um macaco e um ser humano. Então, se não tinha alma, podia ser escravizado. Ferindo todos os princípios de dignidade humana, de justiça, de empatia, de consideração, de amor ao próximo, de amor a Deus, mas fizeram. Durante a Segunda Guerra Mundial, as igrejas, e a Igreja Católica teve a grandeza de pedir perdão depois de algumas décadas, porque de alguma forma silenciaram-se durante a perseguição feita aos judeus. A igreja ficou do lado dos nazistas quando ficou em silêncio. Ah, mas teve um padre que se levantou, teve uma congregação que se levantou. Sim, sempre tem uma voz de Deus através da igreja, mesmo quando ela erra. Mas a igreja evangélica também fez isso. Há um clássico da literatura americana chamado As Aventuras de Huckleberry Finn. E na mesma esteira, Mark Twain escreve As Aventuras de Tom Sawyer. E quando você lê Tom Sawyer, que é um livro delicioso, todo mundo devia ler, um clássico da literatura mundial, sobretudo americana, do norte, você vê o negro Jim, que era um menino, nascido escravo, e que servia a tia Polly, uma branca do sul dos Estados Unidos. Era normal ter um escravo. No Brasil também, as pessoas faziam a igreja dos brancos e a igreja dos homens pretos. Vai a Salvador, vai a Ouro Preto, você vai encontrar a igreja dos homens pretos e a igreja dos homens brancos. Porque não podia misturar. Dia desse eu dizia para uma pessoa que falava contra uma das entidades de uma religião de matriz africana, eu disse, isso que você está fazendo nada mais é do que racismo religioso. Ele disse, hein? Eu falei, é racismo religioso. É uma perseguição ideológica com base racista, só isso. Irmãos, nós precisamos rever os princípios de conduta em relação ao próximo, em relação às pessoas, em relação à justiça. É justo o que eu estou fazendo com a outra pessoa? É justo o que eu estou fazendo com outro grupo? A igreja evangélica não pediu perdão por ter, em muitos momentos, apoiado os nazistas. A igreja evangélica do Brasil não pediu perdão por pastores de várias denominações históricas e neopentecostais que durante os anos 60 apoiaram a ditadura. Pastores entregaram seus membros, seus jovens, irmãs de caridade entregaram, padres entregaram e não vieram pedir perdão. Ainda há pouco tempo atrás nós vimos o escândalo de igrejas evangélicas fazendo dança verde e amarela, fazendo a arminha e chamando um homem que vai cair comido de bichos, comedor de feijão como eu e você, chamando de mito. E a igreja não pediu perdão. E aqueles principais pastores dessa nação que subiram em caminhão e bateram palma, agora estão calados. Quando a igreja persegue a comunidade LGBT,
Quando a igreja diz, a gente não tem que fazer trabalho social, você não tem que perguntar quem tem a barriga cheia se deve levar comida para o que está com fome, você tem que perguntar para quem tem fome. Você não tem que perguntar para quem se acha machão se está certo perseguir alguém da comunidade LGBT, você tem que perguntar a alguém da comunidade LGBT. Você não tem que achar ruim dos direitos das mulheres conversando com homens. Quando alguém chega e diz, olha, eu sou contra o aborto porque mata uma criança, eu gosto de perguntar, e quantas crianças sem pai e sem mãe você já adotou? Porque se você é tão preocupado com a criança que vai nascer, você está tão preocupado a ponto de adotar uma criança que não pode ser sustentada pela mãe que o colocou no mundo? Eu não tenho que conversar sobre os direitos da mulher, sobre o direito que a mulher tem ao corpo dela, com um homem, eu tenho que conversar com uma mulher. Eu tenho sempre que ouvir as minorias. As filhas de Zelofiade representam todas as minorias. E elas chegaram diante de uma igreja, chegaram diante do cabeça da igreja, chegaram diante do líder político, chegaram diante das principais autoridades e colocaram a sua causa e foram ouvidas. E quando foram buscar respaldo com Deus, Deus disse, vocês já evoluíram para saber o que é justiça. Justiça é ouvir e acatar o sofrimento de quem está sofrendo. Irmãos, não dá para ser crente praticando injustiça. Não dá para praticar justiça sem levar em conta o sofrimento das minorias, sejam negros, sejam da comunidade LGBT, sejam das mulheres, sejam das prostitutas, sejam dos miseráveis de rua, seja dos presos, seja dos aposentados, seja dos doentes. Então, me perdoe o meu amigo quando ele diz, você prega muito sobre situações da vida social, porque não tem diferença entre o social e o espiritual. Eu não posso imaginar que o espiritual está no céu. Eu preciso fazer oração como Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que nós pratiquemos a justiça. Sem justiça social, sem nos importarmos com quem está sofrendo, quando está sofrendo, onde está sofrendo, não interessando quem seja, nós não estaremos praticando a palavra de Deus. Ser crente sentado num banco, de banho tomado, barbinha feita, cabelo penteado, perfume, abraçando todo mundo, é muito fácil. Mas você ouvir o sofrimento das pessoas que estão sofrendo, se importar com elas e ser uma voz que se ergue em favor delas, é praticar uma religião difícil. Mas é essa que vai te levar para o céu, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?